Sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje nós temos aqui um assunto muito especial. Bom, eu sempre começo falando que todos os assuntos aqui abordados são especiais, porque para mim é uma honra, é um prazer cada pessoa que se dispõe a vir aqui para ser entrevistada. Então eu acabo assim aprendendo muito, fico assim muito agradecida a Deus, por essa oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, eh, não tem como a gente não parar, perceber, aprender e cuidar, porque tem a ver com autocuidado, muito importante. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, além do sorriso, mitos, verdades e cuidados essenciais. Pois é. Não tem como, a gente começa a conversar, a falar, qual é a primeira coisa que aparece, né? São os nossos dentes. Como é que a gente está cuidando da nossa higiene bucal? E é um cuidado que a gente tem que ter desde sempre, né? Desde bebezinho, porque às vezes a gente pensa, bebê não precisa, né? Mas hoje a gente vai parar para entender se começa mesmo lá, desde quando é bebê, até a adulta, até a idade dos 60 mais, né? Aliás, eu aprendi num podcast já gravado que hoje em dia se usa a terminologia 60 mais. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter diariamente com a nossa saúde bucal? Quanto isso pode impactar a nossa vida? E hoje quem está nos dando o prazer de vir aqui nesse bate-papo, esclarecer, nos orientar, é a doutora Patrícia, né? Sabe aquela dentista que você fala, você tem o privilégio de dizer assim, é minha? Pois é, né? A doutora Patrícia, recentemente eu comecei a tratar com ela e tem sido uma grata satisfação você ter aceito esse convite de estar aqui conosco, mas eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a doutora Patrícia? Me chamo Patrícia Kramer, né? Eu sou formada pela Unesp, né, em São José dos Campos. 30 anos, né, de Uhum. formada. A gente se conheceu lá, né, no Sim. consultório. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui, de trazer um pouquinho do meu conhecimento, aprender com você também, né? E agradeço a você também, né, pela oportunidade. Muito obrigada, viu, doutora? Eu trabalho aqui em São Paulo, né? Uhum. Eh, Trabalho em 2 cidades, né, na verdade eu sou concursada na prefeitura de São Vicente, lá no litoral, e trabalho aqui na São Judas, Uhum. no consultório ali na Fagundes Filho. Temos o consultório ali, eu venho 3 vezes na semana, eu atendo aqui em São Paulo Uhum. também. Pois é, e a gente se conheceu, nós trabalhamos no mesmo No mesmo prédio, prédio. né? Eu tenho meu consultório, ali já há alguns anos e você também tem lá o seu consultório, a sua clínica. É, E chegou o momento da gente se conhecer, né, um tempo é. atrás, e aí foi muito, especial, né, você generosamente aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, Estou né. muito feliz pelo convite, gostei. Vamos ver, né, como eu vou me sair, que é a primeira vez que eu venho num podcast. Primeira de muitas, né. Primeira vez, então É, vamos ver, né. porque é um assunto muito vasto, né, Sim. doutora. Então, assim, num único podcast a gente não vai conseguir esgotar tudo. Mas falando sobre, né, a saúde bucal, né, como que ela impacta a saúde geral do nosso corpo? Então, porque você estava falando no início, que devemos cuidar dos dentes, né, desde quando nascemos até os 60 a mais, né. Eu já vou além. Nós começamos com a gestante. Olha. É muito importante o cuidado, a saúde bucal na gestante. Hum. A gestante precisa cuidar da saúde bucal, porque você sabia que a doença periodontal, o problema de gengiva pode causar um parto prematuro? Olha que interessante, eu não sabia disso. Pode. Tanto que eu trabalho no SUS, né, também. Uhum. E
são indicadores do SUS. Primeira consulta de gestante. A gestante precisa, quando abre o pré-natal, precisa passar no dentista para a gente avaliar, né? Porque aquele problema periodontal pode causar um parto prematuro. Tem vários estudos, é comprovado cientificamente isso já. Então, ela precisa passar, ela precisa cuidar. Existem tratamentos eletivos que, lógico, precisa de uma exodontia, uma extração, vamos agendar para um momento oportuno. Mas existe muito tabu com gestante, sabe, Simone? Parece que a gestante fica numa bolha. Ela não pode nada. Não pode ir no dentista. Não pode fazer uma restauração. Não pode fazer uma extração. Coitadinha, às vezes passa 9 meses com dor, sofrendo. Eu já atendi gestante no último trimestre, morrendo de dor com um abscesso. O que é pior? O que é pior? Um foco de infecção ou você resolver aquele problema? Eu falo seguramente para você. Nós temos anestésicos seguros, né? Muito seguros, que podem ser usados durante a gestação. Isso é um mito, né? Isso é um mito, né? O tema não é esse, né? Sim. Então, isso é um mito que gestante não pode fazer tratamento, deve fazer tratamento, precisa. Então, começa lá na barriga, né? Você vai prevenir várias doenças, a gestante faz exames, né? De sífilis, de HIV. Tem crianças que nascem já, né? Muitas gestantes não. Você só vai ver quando o bebê está nascendo, às vezes, né? Não vai, não faz. E a criança nasce com sífilis. Hoje em dia, no século XXI, a criança nasce com sífilis. E um dos primeiros que a gente já vê na boquinha da criança, você sabia? Olha. Que chama dentes de Hutchinson, né? São aqueles dentes em chave de fenda. Você olha, parece uma chavinha de fenda. Os molares ele sai todo deformado, parece uma amora, que chama molares em amora, né? Às vezes crianças nascem com problema de surdez, muitas coisas, né? Então começa lá na barriga, na gestação. Olha, tá vendo como é importante, assim, ter um acompanhamento de um pré-natal, né? É uma fase tão importante, porque uma vida está sendo gerada, Sim. então precisa ter esse cuidado. Gente, ó, já começamos aprendendo, né? Você já fez os 3 Cs? Comentar, compartilhar e curtir? Bora correr e fazer isso. Comenta, compartilha e curte. E também vai lá no Instagram e curte lá o mulheres.ict e também o @aprendendo com elas. Por que mulheres.ict? Porque esse podcast é uma iniciativa do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade. Se você quiser conhecer um pouco da história da Igreja Cristã da Trindade, você pode procurar também no Instagram, no YouTube tem muito conteúdo lá da nossa igreja, e aí você vai poder conhecer um pouco da nossa história. Vai lá nas suas redes e já vai também divulgando tudo que você está aprendendo aqui, seja um canal de bênção, né? Abençoando outras pessoas através desse conteúdo. Então, divulga lá nas suas redes, tá ok? Então, doutora, é importante ter um pré-natal. Sim. Se a pessoa tem um convênio, ela faz pelo convênio, ou se ela tem condições, ela faz particular, mas a rede pública também tem uma estrutura que pode dar uma assistência, Uma né? estrutura ótima. Não estou querendo Olha aí. puxar a sardinha, Não, não. mas é importante falar isso. Porque assim, uma das minhas especializações é saúde pública. Uhum. Eu sou pós-graduada em saúde pública também. O SUS está muito bem estruturado para Olha, receber a gestante. que coisa boa. Muito. E, inclusive, ela fica monitorada. Falta na consulta, o ACS vai na casa. Olha. E na rede particular já não é assim, né? Não é? Eu vou se eu quero. Hoje eu não vou. Não é, não estou colocando defeito, mas eu estou falando Sim. que como são metas, são indicadores que o governo cobra, então eles têm que ser cumpridos. Porque tudo é causa e efeito, né? Sim. Não faz, não vem o repasse. Uhum. Então, tem que fazer. Então, estamos muito bem estruturados para isso. Existem grupos de gestante,
no SUS. Vou te falar a minha experiência do SUS, Sim, né? por Eu tenho favor. muito tempo de É. SUS. E você que está assistindo, de repente você não tem um plano de saúde, você não tem um convênio médico, você não tem, mas você tem o posto lá perto da sua casa, que você pode contar, né? Sim. Tem o posto. Lógico que para um tratamento odontológico mais complexo, de repente você não vai conseguir no posto, né? Você vai na rede particular, mas essa parte de acompanhamento, assim, de pré-natal, o SUS está muito bem amparado, né? Aqui no município de São Paulo, Poxa, que bom. é muito bem equipado o SUS. Eu sei porque eu vivo as duas realidades, né? Mas também lá no litoral, também é muito. Existem grupos de gestantes, ela vai aprender muitas coisas, vai aprender a amamentar o filho. Você sabia que, às vezes, a pega da criança, né, causa problemas, transtornos, né, na mama, pode acontecer até necrose, né? Nós tivemos um caso lá. O bebê e pegou errado, não foi Não foi corrigido e causou, Olha. né? No SUS, no hospital já tem isso, agora já tem, né? Quando a criança nasce, já tem o exame da linguinha, Isso. precisa fazer. Às vezes a criança, já peguei criança assim, perdendo peso. Aí você vai olhar, toma vitamina, toma. Aí você vai olhar, a língua tá presa, a criança não consegue fazer a sucção, não tem uma pega boa, o bebê fica com fome, porque não consegue mamar. Então é uma coisa simples, que você detecta ali e já encaminha para o centro de especialidade e já faz a cirurgia. Rápida, fácil, criança não sente nada. Então, assim, é importante, né, o acompanhamento dessa gestante. Olha como é importante saber isso, né? Porque às vezes a pessoa tem um preconceito contra a rede pública e a rede pública ela está bem amparada, Tá, né? Então, assim, vai em busca, vai lá no posto de saúde próximo da tua casa, veja o que te oferece, né? Se sim, você, principalmente se você está grávida, mas mesmo não estando grávida, né? sim, Procure, veja o que é oferecido ali para o teu cuidado com a sua saúde geral, inclusive com a sua saúde bucal, né? sim, sim, Agora você falou sobre, assim, a importância já da gestante, tanto para ela quanto para o bebê ter esse cuidado de um olhar técnico, né, sim, com um profissional adequado que vai poder avaliar qual o melhor protocolo, enfim, para a necessidade ali da pessoa. E aí, né, depois disso, né, então nasceu a criança, quais os cuidados que uma mãe tem que ter com a higiene bucal da criança? Então, quando a criança nasce, primeira coisa é o acompanhamento, Uhum. começa na amamentação, né? Isso. Passou por essa fase, ótimo. Começou a introduzir a alimentação, Uhum. tomar cuidado com açúcar. A Hum. criança não precisa saber o que é açúcar, porque ela vai gostar, gente. Uhum. Açúcar é bom. A hora que você der, Vicia, né? a hora que você der um alimento, uma mamadeira com açúcar, quando você der 100, ele não vai Não querer. vai querer. Ele não vai querer. Para quê ter contato com açúcar quando é bebê ainda? Não precisa. Quando ele Uhum. estiver na escola, ele vai ter esse Ele vai contato. descobrir, né? Vai descobrir, Mas né? quanto mais Tarde tarde isso começar, acontecer, melhor. melhor. Porque assim, existe outro mito. Mas vai dormir com leite, vai ficar mamando de noite, vai estragar os dentes, né? A fermentação do leite não é igual ao do açúcar. Então, ele não tem esse poder de causar essas cáries de destruição na boca. O leite não tem esse poder. A não ser que seja uma fórmula com açúcar, né? Aí já é outra Aí é coisa. outra coisa, mas o leite materno Não tem esse poder, tá? A criança pode dormir mamando lá a noite inteira, que ele não vai ter cárie, né? O que vai causar a cárie é o açúcar. Mas o meu filho, ele não gosta de doce, ele não come açúcar, mas ele só come bolacha de água e sal. Bolacha de água e sal vira açúcar. Uhum. Tudo vira açúcar, né? Uhum. Todo carboidrato, quando ele é quebrado na mastigação,
temos enzimas na boca, né? Que a nossa digestão começa na boca. Uhum. Quando você está mastigando, a saliva já tem as enzimas que já vão quebrando aquele açúcar, Uhum. aquele carboidrato que já vai virando açúcar. Uhum. Já vai virando açúcar. Então, isso sim, a criança precisa ser condicionada. Desde muito pequena, existem no mercado, eu ia até trazer, mas esqueci. Dedeiras, já viu? Já vi. De Ela- silicone, de silicone. né? Uhum. Se não tiver dedeira, gente, enrola o dedo numa gaze Isso. e limpa. Não é que, isso aí é para prevenir cárie, isso aí é para limpar. Não, é para. Eu acho assim que o principal de você massagear os rebordos, né? Porque a criança, quando é muito bebê, não tem ainda dente. É você acostumar a criança com aquilo ali na boca. Uhum. Acostuma o bebê. Ele sabe que aquela horinha lá vai ter que limpar. Uhum. Porque quando ele tiver dentinho, ele vai precisar Uhum. que escove. E tem criança que não deixa. Uhum. Não deixa, não foi condicionado. Uhum. Então, desde muito pequeno, vai condicionando, vai passando a gaze, uma olhadinha, né? Uhum. Ali no rebordo para limpar, Uhum. vai conversando com a criança, Uhum. para ele ir acostumando com aquilo ali, Uhum. com aquela coisa na boca dele, né? Uhum. Depois, quando você for introduzir a escova e a pasta, ele já vai estar acostumado. Ele vai deixar. Olha, eu conheço crianças que é uma guerra para escovar o dente. Os vizinhos, quando é apartamento, todo mundo sabe a hora que a criança está escovando o dente. É um drama, porque não foi acostumado, não foi condicionado àquilo, né? Então tem que começar aí. Quando é pequenininho, já vai passando, né? Massageando. Quando tiver dentinho, já é bom fazer uma visita, né, no dentista, pra gente ver como é que tá, né? Pasta de dente. Não, criança, outro mito. Criança pequena não pode usar pasta com flúor. Hoje em dia tem muita coisa, né, que fala, o flúor é isso, o flúor é aquilo. Não, gente. O flúor é o maior aliado dos dentes. A nossa água de abastecimento é fluoretada, é lei, né? Então, a água da torneira, ela é fluoretada, né? Você vai escovar o dente, é o método mais eficaz na prevenção da cárie. É a escovação com creme dental fluoretado. Então, tem que ter o flúor. A criança, a gente é pequenininho, abaixo de 2 anos, né? Abaixo de 3 anos de idade. Você vai colocar uma quantidade pequena. Porque, certeza, gente, ele vai engolir aquilo. Ele não sabe cuspir, né? Não sabe. Ele vai engolir. Não tem problema. Você vai escovar o dentinho dele, você vai botar a quantidade pequena, meio grão de arroz. É só aquele pouquinho. Acima de 3 anos, só para as pessoas terem uma noção de quantidade. Acima de 3 anos, um grãozinho de ervilha. É o que você vai pôr na pasta. Abaixo, grãozinho de arroz cru. Pouco, muito pouco. Ele vai engolir, mas não vai ter problema. Então, ele precisa do flúor. Não tem isso é mito isso, de não usar creme dental com flúor em criança. Eles precisam. Já tem dente, precisa do flúor, né? E às vezes a gente vê na propaganda, né? Óbvio, né? O fabricante, né? Pega e coloca aquele monte, né? Não. Pegando todas as cerdas e faz aquela voltinha, mas nem para adulto, né, doutora? Deve-se usar essa quantidade de pastas, de pasta dental, de creme dental. Óbvio que a pessoa precisa usar um creme dental, mas não precisa ser nesta quantidade. Eu vou te falar que não vai fazer diferença. Você vai estar gastando seu dinheiro e não vai fazer diferença você usar pouco ou aquela quantidade absurda, né? Não vai fazer. É a sensação de, não, tá limpo, né? Que eu coloquei bastante. Aí a pessoa vai lá, outro mito. Olha, eu tô falando muito mito hoje, hein? Outro mito. Você vai escovar seu dentinho e você vai lá e enxágua a boca. Você tira todo o flúor e joga fora na pia. O certo é você escovar o seu dente e expectorar, cuspir e pronto. Não enxaguar. Não enxaguar.
Porque você vai enxaguar, porque assim, o flúor, o efeito do flúor é o efeito de contato, é o contato no dente, né? O processo de ação do flúor, não sei se eu estou sendo Não, não, a muito sua técnica. explicação está sendo muito, é, assim, legível, né? A gente consegue entender, tá bem... Então, o processo, a nossa boca, o nosso dente, o esmalte dentário, ele não está ali parado. É um processo constante de desmineralização e remineralização. O tempo inteiro. Você come um alimento, aí o que acontece? Aquele alimento vai ser digerido, ele já vira, a sua boca, o pH já fica ácido. Essa acidez do pH vai causar uma desmineralização no esmalte. Aí, em contrapartida, a saliva vai, com a propriedade dela tampão, né, que chama, ela vai fazer o quê? Ela vai causar o processo de remineralização. Então, é o processo desmineralização e remineralização, é o tempo inteiro na boca. Por isso que, assim, essa constância do açúcar, né, essa constância, chega uma hora que o organismo não consegue. Ele corre atrás do prejuízo, mas não consegue. Porque se você está toda hora comendo alguma coisa, aí o organismo está correndo atrás para tentar remineralizar. Chega uma hora que a desmineralização é maior que a remineralização. Aí ocorre a cárie. Olha. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que essa frequência, toda hora açúcar, toda hora uma bolacha, toda hora uma coisa. Entendeu? Uma fruta. A fruta tem açúcar, tem a frutose. Tem. Então, toda hora um negócio. Então, isso, se é muito constante, vai causar cárie, porque o organismo não vai dar conta. Agora, se você tem o flúor, né, em contato com o dente, ele já vai diminuir um pouquinho o quê? O pH do esmalte, para ele ser atacado pela desmineralização, para baixar ele, por exemplo, o pH da boca para causar dano no esmalte. O que é o pH? É que mede a acidez, né? Se está ácido, se não está. Quanto mais ácido, pior. Então, por exemplo, se a boca está num pH lá de 5,5, já começa a ter perda mineral no esmalte. O que o flúor faz? Ele abaixa esse pH. O pH tem que descer mais ainda para 4,5 para poder causar um problema no esmalte. Então, tendo o flúor em contato lá na boca, e o flúor está em todo, né? Está na água, que você bebe a água. Sim. Né? Aí a saliva volta para sua boca. Aquele flúor que você ingeriu está ali na saliva também. Entendeu? Então, é aquele processo cíclico. E você escova. Então, o flúor, ele age por contato. Contato. Quando que o flúor é prejudicial? Quando existe uma superexposição até os 8 anos de idade. A criança come pasta, muita pasta, e é água muito fluoretada. Antigamente, né, na minha época, agora não tem mais isso, tinha pastilhinha de flúor que dava, né, para as crianças. Então causava essa fluorose. Chama fluorose. Fluorose é o flúor em excesso nesse período, até os 8 anos de idade. Porque ela vai agir sistemicamente no organismo. Está formando o esmalte. Então, ele causou um dano na hora da formação do esmalte. Então, nasce um dente com problema, um dente com marrom, ou um dente com manchas, né? E tem muita coisa, né? Muita besteira na internet, né? Que fala do flúor. A gente tem que tomar cuidado, porque a internet, né, virou assim, uma terra de muito conhecimento, mas também de desinformações, muita. né, equivocadas ali, que acaba sendo muito complicado. Agora, a aplicação de flúor, doutora, é só para criança ou adulto também? Também pode. Com critério, né? Vamos aplicar o flúor, mas qual é o propósito, né? Ele causa, assim, uma remineralização, por exemplo. As lesões de cárie, elas são divididas microscopicamente falando, né? Por exemplo, uma mancha branca
ela pode ser ativa ou inativa. A mancha branca já é aquele esmalte lá, lembra que eu falei? Tá, a Que já formação. desmineralizou? Muito ácido, né? Perdeu estrutura o esmalte, formou aquela manchinha branca. Uma mancha branca lisa, brilhante, é uma mancha que começou a desmineralizar, mas remineralizou. Aí ela ficou lá. É uma cárie inativa, ela não está em atividade. Uhum. Agora, se chega um adulto lá no consultório que ele tem cáries em atividade, como é uma cárie em atividade? É uma mancha branca opaca, não é brilhante. Por isso a importância de você ir no dentista, Sim. para a gente poder avaliar isso. Uma mancha branca opaca, rugosa, quer dizer o quê? Ela não está remineralizada. Ela está em atividade, então é uma cárie ativa. Aí sim, nós passaríamos um flúor. Vamos passar um flúor aí para ajudar nesse processo de remineralização, né? Tem que ter, assim, uma indicação. Sim. Não é assim, vamos lá, vamos passar um flúor. Mas para quê? Sim. E quem vai avaliar isso é o dentista. Sim, sim. Por isso a importância de passar sempre com uma avaliação. Sim. Até porque, né, doutora, não é quando se vai ao dentista, além de ver como é que anda a saúde dos dentes, Sim. mas a saúde bucal não é só o dente. Não, claro que não. Então, Claro que isso é não. importante de A entender. pessoa, assim, depois da pandemia, mudou muita coisa. Mudou muito. Na boca da gente. Nós temos, assim, muitos casos de bruxismo que não tínhamos. As pessoas estão mais estressadas. Você pode ver, a maioria das pessoas tá todo mundo tomando um remedinho para ansiedade. A gente nunca viu tantos casos, né, de ansiedade. A pessoa não tem controle emocional, né? Então isso reflete na boca. Sim. Reflete, por quê? Apertamento. As pessoas estão com muito mais desgastes hoje. No consultório, nós recebemos muitas pessoas com problemas de bruxismo que fala, né? É o termo que fala, mas é o apertamento. Esse bruxismo, ele pode ser 2 tipos, né? É um tipo que você é involuntário, que você faz à noite, esse é o mais difícil, porque você não tem controle daquilo ali, né? E tem o bruxismo, que ele é cêntrico, né? Que é dividido por excêntrico, que é o que você range, que é mais o noturno. Tá. E tem o bruxismo cêntrico, que é o que você trava, que é mais diurno. Mas isso não quer dizer que a pessoa não trave de noite, não ranja de dia. Mas assim, no geral, o bruxismo excêntrico é aquele que vai... Mas assim, o cêntrico é ele né? Então, pessoas... nós atendemos lá na Fagundes Filho convênios. E existem, assim, a gente atende o pessoal motorista, cobrador, são pessoas... O estresse é muito alto nessa profissão. A maioria tem problema de apertamento diurno. Olha. Então, assim, o bruxismo assim, não é uma coisa que tem cura. Que nem, vai dando plaquinha aí para todo mundo. A plaquinha não vai curar a pessoa do bruxismo. Ela vai proteger um pouco as suas restaurações, vai evitar um pouco mais o desgaste, mas você vai continuar apertando? Vai. Vai continuar arranjando? Vai. Porque não vai te curar. Você tem que ter, assim, se é de dia, melhor, um autocontrole. Sim. Eu já falei com uma motorista, ela é pequenininha, ela dirige aquele ônibus articulado. Olha. E ela falou, doutora, eu não tinha percebido? Mulher, eu não tinha percebido que eu apertava o dente de dia? Olha. Pois eu aperto. Agora eu vou começar a me vigiar. Então a pessoa tem que se controlar, né? Ter essa autopercepção. Isso. Porque às vezes, assim, é tão automático, né? Então, quando a pessoa começa opa, peraí, deixa eu observar. Como é que é durante o dia, situações de estresse, de ansiedade, né? Que aí dá aquela travada.
E esse aí é melhor, porque dá para você controlar. Agora, o noturno tá ligado a várias causas, muitas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono. Você tem que fazer, se você tem um problema grave, né? Porque às vezes tem uma pessoa assistindo que tem um problema gravíssimo de bruxismo. Já não tem mais dente. Eu já peguei paciente que não tinha mais dente. Olha. Você olha, você chora, porque você não tem o que você vai fazer o quê com essa pessoa, né? Então assim, o que fazer? Primeira coisa que os especialistas falam, né? Fazer a higiene do sono, Uhum. né? Higiene do sono, gente. Você vai para sua cama, o ideal é nem ter televisão no quarto, né? É difícil, né? Não ter. Mas você vai para sua cama, não leva Isso. os boletos junto. Não leva a discussão que você teve lá com o seu marido, que você teve com a sua sogra, né? Não leva. Faz essa higiene do sono, né? Ambiente calmo, sossegado. Agora, uma pessoa que tem apneia do sono, por exemplo, ela para de respirar, né? No sono. Ela para de respirar. O que que o cérebro entende? Tá morrendo. Uhum. Acelera o coração. Começa a bater aí. Aí dá aquela acelerada no coração. Aí, trava, range, aí começa. Entendeu? Isso é reflexo da apneia. Então, vamos cuidar da apneia. Vai fazer um exame, né? Para ver. Meu marido mesmo ele tem apneia. Ele dorme com aquele CPAP, sabe? Sim, a máscara, Do né, de nariz. oxigênio ali. Parou de roncar, parou de ter aquele sono agitado. Então, olha que interessante, é assim, às vezes, né, a pessoa ronca, e aí acha que: "Ah, não, é porque eu ganhei peso, ah, é porque eu estava, muito cansado e tal", mas o ronco, ele é um sinalizador muito importante da Sim. pessoa ir investigar e ver essa questão da apneia do sono, porque é um negócio sério. Eu já peguei paciente que nem sabia que tinha apneia do sono, Uhum, mas a gente começou a investigar o bruxismo hum. e eu falei: "Como é que é seu sono, né? Você já viu? Vai pesquisar porque está muito desgaste. Isso aí você está fazendo de noite. Por que você está fazendo isso?" Aí ele foi pesquisar e ele foi fazer aquele exame que dorme É a lá. polissonografia. Isso, esqueci o nome. Uhum. Polissonografia. E ele tinha vários, como é que chama que para de respirar de noite? Isso. Ele parava de respirar. E quando Muito ele parava de perigoso. respirar, ele rangia os Ranger os dentes. dentes. Era uma reação automática do corpo, Automática. né, porque ele estava dormindo, ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Então, assim, é importante ir atrás e ver, porque, por exemplo, a qualidade do sono, ela é extremamente importante, né, Sim. doutora, para tudo. E quando você não está dormindo bem, precisa investigar e ver o que que é que está causando isso. Óbvio que, assim, algo muito importante, como a doutora Patrícia disse, é assim, a gente fazer a higiene do sono. E isso é treinamento, né, de postura de certas coisas. Tem gente que só vai dormir na hora da exaustão, É, né, porque não na hora que não está mais aguentando, que o corpo está lá: "Pelo amor de Deus", aí a pessoa vai dormir, porque fica pensando, a cabeça não para. não para. Deitou lá na cama, pôs a cabeça no travesseiro, mas a mente tá, Olha, eu não. tenho até um conselho. Faça uma oração. Isso. Gente, ora. A oração resolve Uhum, muito, a maioria dos casos. Ora, uhum. pede para Deus: "Senhor, Faz uma entrega, né. entrego a ti essa noite. Uhum. Me dá horas de sono reparador." Sim. Olha, vocês vão ver como vai É. resolver. A oração, ela tem, assim, uma eficácia muito grande na mente humana. Isso hoje a ciência comprova, Comprova. né. Porque antigamente: "Nossa, mas isso é a religião", não, isso hoje a ciência comprova, né, a eficácia da oração para a mente humana. Então, assim, crie hábitos bons, troque os hábitos ruins pelos hábitos bons. E aí, assim, o quê? Quer dizer, chegou em casa, tem um horário para dormir, né, isso é importante. A partir de tal hora eu já vou começar a me desligar, porque, bom, daqui 1 hora eu vou dormir, então eu já vou fazendo uma preparação para esse momento, Uma né. vez eu estava lendo algo sobre o sono, né, mas você como psicóloga, você sabe falar mais que eu.
mas tem aquelas estágios do sono, né? Uhum. Tem o sono reparador, que é o rei, REM, esqueci, REM, sono REM. né? Que é a cada 2 horas. Então, assim, tem gente que não chega nesse estágio Ele não consegue ir para esse estágio de de relaxamento, relaxamento, não e aí, consegue. assim, isso impacta na vida da pessoa, Na na boca, principalmente. concentração, na atenção, na boca e na saúde do corpo todo. Sim, sim, Então, assim, Deus nos fez de uma forma tão sábia, né, e diz que nós somos imagem e semelhança dele, como esse corpo todo ele sinaliza, verdade. né, ele sinaliza na pele, na unha, no cabelo, sinaliza na boca, é tudo, né, esse corpo, ele é uma máquina tão perfeitamente elaborada e construída pelo Criador, que assim como a gente precisa prestar atenção nos sinais. E aí, assim, e medidas que precisamos tomar, né. Não adianta a pessoa querer uma medicação para algo que ela não está disposta a mudar hábitos. Sim, Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que, adoeceu, né, ela adoeceu e tal, e, esse adoecimento foi por consequências de uma vida desregrada na alimentação, no sono, no autocuidado, enfim. sim, Então a fatura chega. chega. Não adianta, gente, Não pode tem jeito. demorar, mas a fatura Fatura chega, chega. não tem como fugir dela. E aí a pessoa, ela pega e: "Ai, puxa, mas, né, eu quero uma cura, eu quero isso, eu quero", vai lá, consulta especialistas, ó, e sim, a gente precisa consultar, especialistas, e aí tá, tem lá uma prescrição médica, tal, mas, não mudou o hábito. Verdade. Então, assim, o sucesso no tratamento, na terapêutica, ele não vai ser tão eficaz, né. Por quê? Porque eu estou delegando a um remédio, e eu não estou, gente, de forma alguma dizendo que sou contra a medicação, não sou, porque eu acho que cada situação tem que ser avaliada pelo profissional adequado. Vocês já me ouviram falar que a gente nunca deve tomar remédio por conta, mas um remédio que é prescrito por um médico, nós devemos sim, fazer o uso conforme foi orientado, enfim. Mas o que eu estou dizendo para você, não adianta achar que a solução vai ser mágica quando eu não quero, não estou disposto a colocar a minha atenção e buscar um conhecimento para mudar hábitos, É. né. Então comece com pouca coisa, porque assim, né, "Ai, agora eu vou mudar tudo", não vai durar uma semana. Então comece mudando poucas coisas. E uma coisa, assim, básica que você pode fazer, tem uma cadernetinha, pega aí um caderno velho, uma agenda velha, tal, e aí assim, bom, que eu preciso resolver amanhã? Né, eu preciso resolver isso, 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 isso. Vai deitar. Bom, agora eu vou deitar, eu vou descansar a minha mente, né. E aí, assim, aí vem: "Ai, aquele problema", não, já está anotado ali. Eu sei que amanhã de manhã, todos os meus problemas, os BOs, as minhas dificuldades, as minhas tá tudo com senha, cada um vai vir com a senha. "Oi, chegou a É minha isso vez", aí. né, e eu vou dar conta, né, eu vou resolver alguns, eu vou conseguir resolver mais rapidamente, outros nem tanto, mas eu vou dar conta. Agora na hora de dormir não é hora de pensar em problema. Não é hora, aí vem e fala: "Não, então eu ó, anotei, pronto. Mas não vai N anotar na cama, né? não Senão vai levar o esqueci, problema para a cama. Anota antes. não está esquecido, está anotado, eu não vou esquecer", É, né. Então a hora que vem: "Não, não, não, não", começa a treinar a tua mente, isso é treino, gente, é que nem treino de músculo. Ah, mas quem consegue ir na academia numa única vez e já sair todo definido? Ninguém. hum, São meses ali de insistência, tudo para até para alcançar. emagrecer, mesma coisa. Pois é, e aí o que que acontece, gente? Com a mente não é Não diferente. é. Você precisa treinar a tua mente para que, assim, olha, tem hora para tudo. Hora de resolver problema ou pensar no problema não é a hora de dormir. Porque se eu tiver uma noite de um sono de qualidade, e tudo, as chances de no dia seguinte eu conseguir encontrar a solução para o meu problema é muito maior do que ter
perdido uma noite de sono pensando no problema, Verdade. né. Então começa assim, vai diminuindo a intensidade da luz. Gente, cuidado com o celular. Eu sei que hoje em dia é comum usar o celular como despertador. Coloca ali para despertar, mas põe no modo avião, né, põe É, no modo avião. Se você não precisa do celular para, ser despertado na manhã seguinte, então nem coloque o celular no quarto, é. entendeu? Porque aí fica lá e fica rodando. Olha, para o cérebro ele não consegue desligar, né. Tem gente que fala assim: "Não, mas é só para me dar sono". Gente, o teu cérebro ele está sendo tão estimulado, ali claro que vai chegar o momento da exaustão, mas isso não é a forma correta, né, de você poder relaxar. Então assim, saiba ter o controle sobre o celular, e não seja controlado por ele, Verdade. né, então isso também é um treinamento. Mas vamos continuar, né, doutora. Então assim, é importante a gente perceber que a higiene bucal, ela é extremamente importante para a saúde do corpo todo, É, né, e o quanto por exemplo, ver se tem como é que está a língua, né, se tem ali algum foco de câncer, que é. às vezes a pessoa não sabe, ela não consegue detectar. Então, o dentista, ele vai ser essa pessoa que vai talvez pedir um exame mais específico ou encaminhar para um profissional que possa fazer aquela investigação. Essa parte do câncer, né? Vamos lá. Falar um pouquinho de câncer? Pode? O câncer, normalmente, 99% dos casos de câncer bucal é carcinoma espinocelular. É o câncer mais agressivo que tem. Olha. Então, o câncer que dá na boca é um câncer muito, muito, muito agressivo. E é difícil de detectar. Então, o que que a gente orienta os pacientes? Uma lesão na sua boca que não cicatriza há mais de 15 dias precisa ser avaliada. Hum. Ah, eu tô com uma. Às vezes você está ouvindo, eu tô com uma feridinha aqui, eu tô com câncer. Não, não quer dizer isso. Precisa ser, eu falei que precisa ser avaliada. Avaliar. Pode ser uma prótese que está machucando, Uhum, pode ser um alimento que queimou, pode ser uhum, muita coisa. uhum, Então a gente precisa avaliar a uhum. lesão. Normalmente a lesão de câncer, ela é parecida com uma afta. Ela tem aquele a ulceração ali no meio e tem as bordas endurecidas, assim, em volta. Então, assim, é um câncer muito agressivo, difícil de detectar, mas tem isso aí. A gente orienta o paciente a procurar atendimento quando tiver uma lesão com mais de 15 dias. Uhum, Aí a gente vai orientar, vai encaminhar, de repente, para um estômago, né, para fazer um exame, fazer uma biópsia, uhum. né? Porque quanto mais cedo você descobre, Melhor é. melhor. É um câncer que mutila, né? Uhum, Mutilador. Quando vai fazer, tem que extrair, dependendo do local, tem que extrair mandíbula, tem que extrair maxila. Então, é um câncer bem mutilador. uhum. Então, gente, não se assuste. Câncer, seja na região que for, se você tiver o diagnóstico, não fuja disso, vá em busca do tratamento. É, Porque às vezes a pessoa entra na negação, demora. Quanto mais tempo você demora, pior é. pior é. Né, então assim, vai atrás, olhe, né, não tenha medo, né, às vezes tem pessoa que fala assim: "Ai, quem procura acha". Olha, se você detectar isso cedo, quanto mais cedo melhor é o tratamento e a resposta ao tratamento. E o câncer, ele é muito, a probabilidade da pessoa ter um câncer, né, se juntar com etilismo Hum. e tabagismo, Álcool e cigarro, viu isso aí gente? já vira, assim, já 100 vezes mais a chance da pessoa ter um câncer de boca. Porque você vê, aquele cigarro tá ali. Todas aquelas substâncias cancerígenas que a gente sabe que tem no cigarro comum, porque eles conseguiram inventar um pior ainda, Hum, né? Que é o eletrônico, ainda é pior olha aí. que o outro. Todas aquelas substâncias. E ainda tem aquela coisa quente na boca, né? Aquela agressão física direto, né? E o etilismo é a mesma coisa. Então, isso já pode botar 100 vezes mais a chance da pessoa ter um câncer de boca. E o tal do Vibe? Piorou.
Ainda mais para adolescentes jovens, né, para todo mundo, né, mas adolescente jovem acha que imagina, não tem problema, não é o cigarro, é Muito pior. pior, né, as substâncias, É. eu não tenho números aqui para te falar, mas, são muito mais substâncias cancerígenas do que do cigarro, do tabaco em si, muito Uhum. mais. Então hoje, assim, eh, a gente tem acesso a muita informação. Algumas décadas, estudos demorava, né, às vezes anos para a gente ter acesso. É, Hoje é quase que em tempo real. verdade. Então, assim, às vezes eu vejo assim, os jovens, né, com cigarro, bebendo, usando vape, usando, drogas. Eu falo assim: "Meu Deus, hoje tem tanta informação séria, alertando sobre os riscos, a dificuldade, né, para não e mesmo assim, isso não é considerado, Não, né. E é quando chega a fatura porque lembra gente, a fatura ela sempre chega. é, Às vezes demora, né, às vezes você fala assim: "Ah, mas nunca chegou para fulano", né. Não, uma hora vai chegar, né. Então, assim, cuidado com as escolhas que você faz. Você é livre para escolher qualquer coisa, né, inclusive para escolher que tipo de vício você quer ter. Você só não é livre de arcar com as consequências dessa escolha. é, Então, assim, pensa nas consequências que isso pode trazer para você e se é algo que você quer correr o risco de ter que administrar na tua vida, né. Então aí, cuidado, né, cuidado com não é tudo que é ofertado que a gente aceita, né, e principalmente com questões de experimentação. Ah, não faz mal você experimentar, mas ali eu experimentei, né, aquilo de alguma forma preencheu algo, né, e aí, ah, uma vez, 2 não, porque eu quando eu quiser eu eu paro, paro. não é bem assim, né, não é tão fácil, porque se fosse, a gente não teria pessoas aí tão destruídas pelo vício. Então, pare e pense, tá vendo só quanta informação? Já foi lá, curtiu, comentou e compartilhou? Bora fazer isso, né. Ah, sim, acione o sininho para todo conteúdo novo daqui do podcast Aprendendo com Elas, você possa ser aí informado e estar sempre nos assistindo. E doutora, me fala uma coisa, também para a saúde do coração, né, uma boa higiene bucal, ela é importante? Muito, muito importante, porque principalmente nos pacientes que têm as comorbidades, Uhum. né, essas comorbidades, cardíacas, o próprio diabetes tem uma relação próxima, muito próxima com o problema periodontal. Hum. Pacientes que têm um diagnóstico de problema cardíaco, já tem stent, já teve AVC, já teve infarto agudo do miocárdio, são pacientes que têm essas comorbidades, né. Uhum. Então, quando a gente vai: não pode ir no dentista, não pode tratar, não pode tomar anestesia", é outro mito. Pode, pode tomar, mas tudo É avaliado. avaliado. O dentista não tem poder, né, nós não podemos suspender medicação de médico. Uhum. Às vezes o paciente fala: "Ai doutor, então para de tomar o AS", porque muitos cardiopatas tomam o AS. Só que o AS, quando você vai fazer uma cirurgia, ele causa mais sangramento, Uhum. né. Tudo vai depender dos exames do paciente. Então, a gente tem que ter muito critério. Nós no consultório, que a gente tem no consultório a gente tem, não é querer falar, mas a gente tem uma avaliação mais próxima do paciente. No SUS, você sabe como é que é? Tudo muito rápido, não dá para perder, assim, tanto tempo com o mesmo, mas assim, mesmo assim, a gente avalia, o paciente vem com prontuário, você vai ler lá, você sabe a história toda do Sim. paciente ali no prontuário. E no consultório a mesma coisa. Nós fazemos anamnese, nós temos esse critério com o paciente. Paciente cardiopata precisa, se você vai fazer uma exodontia, uma extração, você precisa passar por uma medicação. Uhum. Você precisa tomar um remédio, um antibiótico, que chama profilaxia antibiótica. Sabia Uhum. disso? Uhum. Você tem que tomar esse remédio. Para quê? Antes da cirurgia. Por quê?
Toda cirurgia cruenta, que é o quê? Raspagem, você vai fazer uma raspagem, vai fazer uma extração, que vai ter sangramento. Essa bactéria, ela entra na corrente sanguínea, está sangrando, e vai se alojar justo naquela válvula lá do coração, que está com problema. Então, isso causa, sim, uma endocardite bacteriana, que se chama uma doença grave, né, que causa problemas sérios, né? Sim, às vezes jovens, né, tem, porque às vezes Jovens. nem sabe que tem ali uma questão cardíaca. Não sabe, às vezes não sabe. A gente vê na internet, ai, fui arrancar um dente e morreu. Não é? Vamos ver, né, gente? Porque é o que você falou, a internet, ela nos ajuda, mas também, né? Qual é o histórico do paciente? Ele tinha um problema cardíaco, né? Ele sabia que tinha, de repente não sabia. Né? Como é que o dentista vai avaliar isso? Adivinhar. Não tem como ele adivinhar esse tipo de coisa. E o diabético? O diabético, você sabe que o diabetes ele tem uma proximidade muito grande com o problema periodontal. Por quê? O que é o diabetes, né? O diabetes é o quê? É um problema no pâncreas, né? O pâncreas produz a insulina. A insulina, ela funciona, deixa eu explicar como é. Como se fosse uma chave numa fechadura. A insulina, ela é a chave. Ela entra na célula, roda, e o que que acontece? Essa célula abre para entrar a glicose na célula. É o normal que tem que acontecer. Quando a pessoa tem diabetes, o que que acontece? Ela não produz a insulina para fazer isso, para abrir essa chave. Aí o que acontece? Acumula açúcar. Ele não entra na célula, então ele acumula no sangue. Então é isso que acontece. Tem também o outro diabetes também, que é um problema, tem a insulina, mas ela não consegue se agregar lá na célula, né? Então, qual é a relação, né, dos dois? O diabetes, ele causa maior inflamação. E a periodontite, ela estimula isso, estimula o diabetes também. Por quê? O problema periodontal, ele não deixa a chave virar. A chave virar. Ele produz substâncias que não deixam essa chave virar. Então, uma coisa potencializa a outra. O diabético, ele precisa passar por consulta odontológica muito periódica. Ele tem que ter uma gengiva saudável, porque a gengiva do diabético já é naturalmente inflamada. Porque ele tem aquele açúcar ali. Concorda? Que o açúcar está ali no sangue? Então, o nosso periodonto, que é o quê? O dente, e tem o que suporta o dente. É como se fosse, o dente é como se fosse uma planta na terra, né? A terra é o periodonto, tá ali, né? Então, tá ali aquele açúcar ali. Então, tá causando dano. Isso causa danos. Causa perda óssea, você começa a perder osso, começa a perder a terra. Uma planta na terra, acontece o quê? Ela morre. Fica mole, né? Você pode ver, a pessoa que tem o diabetes descontrolado, ela tem problema periodontal, ela pega, às vezes tira o dente em casa. Olha aí, né? Porque fica Com mobilidade. amolecido. A mobilidade é tanta que uma coisa puxa a outra. Então, o diabético, ele tem que controlar a diabetes para não causar um problema periodontal e, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar da gengiva para não piorar o diabetes. Porque uma coisa, Puxa né, a outra, é puxa uma a via outra. de mão dupla. Então, olha como é importante isso, né? Ter esse cuidado, ter essa observação da gengiva, né? Se o dente, se ele começou a amolecer, quer dizer, vai em busca de um olhar técnico do dentista para saber exatamente o que é que está acontecendo. Uma coisa que eu gostaria também de perguntar, no que as pessoas ainda erram sobre a questão da higiene bucal? O que as pessoas erram? Hoje em dia, a moda tá uma modinha aí daquele irrigador. Eu peguei um paciente essa semana, ai, eu comprei aquele irrigador, nossa, tá tão bom, tô usando direto, tô achando tão bom. Aí eu fui olhar, cheia de biofilme. Biofilme é o quê? Biofilme é a película que causa, porque assim, o dente da gente,
Depois que você escova o dente, a própria saliva, pra você passar o dedo, Uhum. a língua, você já sente uma película ali, Uhum. normal. Em cima daquilo é que as bactérias se agregam, resto de alimento, bactéria, aí forma o biofilme. Aí eu fui olhar, cheia de biofilme. Eu falei, mas peraí, mas você não tá escovando? Ah, não, mas é tão bom, ó, não precisa. Então, assim, método que eu te falei, mais eficaz no controle da cárie é escovação com creme dental de flúor. Fluorentável. Escovação, gente. Ah, e qual que é a técnica, né? Ai, como que escova o dente? Escovar o dente é simples, gente. É só você seguir a rotina. Sempre do mesmo lado. Começa sempre do mesmo lado. Escova todos os lados. Eu ia até trazer o macromodelo. Outra, se me chamar de novo, depois eu Sim, trago sim. para ensinar. Mas assim, escovação. Não pode ser escova dura. Cuidado, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, quanto mais dura a escova, É, melhor é para tirar a camada de tártaro, tudo, e vai com força, vai como que se vai. estivesse esfregando um chão sujo. Gente, pelo amor Não. de Deus, Isso não aí é é o que as assim. pessoas mais erram. É. Eles compram uma escova dura, grande, Uhum. grande, Mal cabe lá no mal fundo. cabe, dura, grande e escova com força ainda. Então, assim, a escova tem que ser macia, não pode ser muito grande, tem que ser uma cabeça pequena, sabe? Minhas escovas, a escova dental que eu uso. Ai, qual marca de escova? Gente, vamos ser práticos, né? Nós estamos no Brasil. Não adianta eu querer indicar uma escova da Curaprox, que é uma escova cara, Que nem todo mundo vai ter nem todo acesso. mundo vai ter acesso. É uma escova boa? É. Macia, tem a cabeça Uhum. pequena, mas não é todo mundo que tem acesso a essa escova, né? O ideal, quando você for até a farmácia, você veja uma escova que tenha a cabeça pequena e seja macia. E a escova você tem que ficar olhando, gente. Quando ela começar a ficar toda aberta, já está na hora de trocar, Uhum. né? Qual, em média, seria a vida útil de uma escova de dente? Em média, 4 meses. Isso aí é uma das perguntas que eu faço para os pacientes, né? Sua escova dura quanto tempo? Ah, doutora, é todo mês, né? Ela abre toda, todo mês tem que Então, jogar tá fora. pondo muita força. Muita força, né? Então, assim, 3, 4 meses é o tempo de você trocar uma escova. Porque é importante escovar, né, o dente, a parte da frente, mas também é importante escovar por trás o Por dente. trás, exatamente. Por isso a importância da escova pequena, Uhum. para ela alcançar nessas regiões, Sim, né? E não esquecer de escovar a língua. isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa fala, eu tenho mau hálito. E assim, se você for ao médico, ele vai dizer isso. Eles falam isso, que a maioria dos problemas de mau hálito estão na língua. Às vezes a pessoa, eu tô com problema de estômago. Eu tenho mau hálito, problema de estômago. A primeira coisa que o médico vai avaliar É a é a língua. língua. Ele vai falar, olha, tem que escovar a língua, né? Porque às vezes a maioria dos casos é a língua. Tem limpadores de língua que eu acho muito melhores, que a escova dá um pouco de enjoo, né? De ficar enfiando aquilo lá. Mas o limpador eu acho melhor. Uhum. Comprar na farmácia. É super baratinho, de plástico. E ele funciona como se fosse um rodo, Uhum. sabe? Você E você puxa, vai limpa puxando. tudo. Uhum. Né? E o fio dental. Sim. Às vezes a pessoa não dá importância para o fio dental, mas é muito importante o fio dental. Por quê? Ele vai entrar naqueles espaços que a escova Uhum. não Não entra. entra. Movimento não é só entrar e tirar. Ah, eu vou passar o fio dental só onde acumulou o restinho do frango, da carne, aí só vai ali e limpa. Não, você tem que começar lá de trás, Uhum. entre um dente e outro, né? Você vai colocar o fio dental e se você perceber, a sua gengiva, que chama gengiva livre, é Uhum. uma gengiva que ela não é aderida ao Uhum. dente. Se você olhar, ele não entra Uhum. entre a gengiva e o dente. Quando ele entrou, parou, você vai fazer esse movimento de como se fosse toalha nas costas, numa face e Uhum. na outra. Aí Uhum. vai para o próximo. Uhum. Movimento de toalha nas costas, numa face e na outra. Dá trabalho, gente? Dá. Mas Dá trabalho. é, Mas, assim, eu falo sempre, não precisa ser toda hora. Se você fizer uma vez por dia, já está de bom tamanho, está excelente. isso não é algo que vai demorar 1 hora, Não. né?
quanto mais você estiver acostumado, você vai ver que isso É você vai rápido. fazer e não demora, assim, não é uma demanda porque, gente, às vezes a pessoa fica horas ali no celular e não pode ter ali alguns minutos de cuidado com a higiene É, bucal, é questão de né. prioridade, né? É, né. Prioridade. Eu tinha o pai de uma amiga minha que ele sempre falava isso. Você quer muito fazer uma coisa? Então torne aquilo uma prioridade. É. A partir do momento que aquilo vira uma prioridade, você não vai esquecer. Você Consegue dar sempre vai. conta, É. né. Então isso é importante. Agora, quantas vezes ao dia é recomendável fazer uma escovação? Toda vez, Que comer. toda vez que comer, vai perguntar para a dentista, ela vai falar isso. Comeu, tem que escovar. E outra coisa muito importante, sempre fazer um bochecho antes da escovação. Porque você sabia que o seu sorriso envelhece? Hum. O nosso sorriso envelhece. Por quê? O dente, por exemplo, você vai tomar um suco de laranja. Ah, eu almocei, tomei um suco de laranja, tal. Vou escovar o dente. Aqui tá muito ácido. A sua boca está super ácida. Então você vai pegar a escova, vai colocar a pasta e vai escovar. Você vai desgastar o esmalte, Hum. porque a pasta de dente, ela tem o abrasivo, né? São pequenos grânulos, né, para dar uma abrasãozinha, né? Uhum. Então, em contato com aquele ácido, aquela substância ácida, ela vai aos. Não é lógico que não é de hoje para amanhã, mas é um efeito que é acumulativo. Quando Uhum. tiver com 40, 50 anos, o dente já está diferente. Uhum. Envelheceu, você já reparou? A Uhum. pessoa chega a uma certa idade, o dente já está. Não está aquele brilho, aquele esmalte brilhante, aquela coisa. Uhum. Envelhece. Toda vez. Faz um bochecho antes de escovar o Tá. dente, para tudo. E não é só para. Até agora, mas já tá. Mas vai piorando, vai acumulando, né? Uhum. Então faça. Quando acordar, já vou escovar o dente. Não, faz o bochecho antes. Uhum. Às vezes a pessoa tem refluxo à noite, Uhum. tá? Aquela coisa ácida, aí você já vai meter a escova lá, sabe? Vai causar desgastes. Uhum. E chega uma certa idade, olha, começou lá na gravidez, É. né? A gente já tá agora no idoso. Isso. Chega uma certa idade, as pessoas não podem mais comer coisa dura, gente. Infelizmente, não dá mais. Não dá mais. Porque é outra coisa, o alimento duro, ele vai formando pequenas trincas no dente. São trincas microscópicas. Lá na criança você vai olhar, tem uma trinca. Se você botar o dente no microscópio, você vai ver. Só que isso vai acumulando, acumulando. Chega uma hora, essa trinca já está enorme, já varou o dente de um lado para outro. Aí você vai, de repente, tomar uma sopa, comer um pão de forma, o dente quebra. Porque já está. Porque assim, não pode mais. Não pode mais comer amendoim duro, não pode mais comer essa pipoca que não estoura, que a gente adora, aquela que não estoura. Eu adorava Peruar, né? aquele peruá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, com essas fraturas, né? Que com uma certa idade, chega uma certa idade, começa a ter muita. Mas é uma coisa que vem se acumulando, né? Desde lá de trás. E esses enxaguantes bucais, eles são realmente necessários? Não. Quando que eu passo enxaguante, né? Bucal. Quando a pessoa faz uma cirurgia e não pode passar escova, né? Então ela vai fazer o quê? Depois do segundo dia, ela vai deixar, né? Para tirar um pouco aquela sensação, né? De parece que tem um defunto lá dentro da boca da pessoa. Para isso, tá? E a clorexidina, né? Que é uma substância enxaguatória que hoje em dia é a mais recomendada, que é a clorexidina. Vou falar o nome comercial, tá? No Periogard. É a mais recomendada. Por quê? Ela ajuda, né? Ela ajuda nessa parte aí de antibacteriana, né? Ela tem uma substantividade, o que é isso? Ela dura até 12 horas na boca. Então, é um produto bom, mas também não pode usar toda hora. O Periogard mancha o dente.
Se você usa direto, se você vai ver, começa a formar uma película assim meio amarronzada nos dentes. Aí vai lá pra gente fazer a limpeza. Então, mas assim, não precisa, é só com indicação mesmo. Indicação, não tem necessidade. Tá certo. Eu, sinceramente, não gosto muito de enxaguante, assim. Que as empresas não estejam nos vendo, né? Ai, ai. E aí, assim, né? Esses, a gente acaba vendo aí as novidades das lentes, né? De Sim. contato prudente. Isso é realmente recomendável para todo mundo, não é? Porque às vezes as pessoas caem no modismo, né? E acabam indo em busca, né? E às vezes isso é recomendável? Não é? Em que Então, momento? tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Eu faço lentes, mas assim, tem todo um critério. Paciente com gengivite, Uhum, com má escovação, com problema periodontal, não pode fazer. uhum, Não pode. E a lente de contato é algo assim, o certo mesmo, quando começou, são lentes, são facetas, né? De eh, facetas de porcelana finas, muito finas. Só que para colocar essas facetas, precisa colocar, desgastar o dente é, para poder cimentar. Aí uhum, vieram as facetas de resina, que uhum. você coloca em cima do dente. Você não precisa desgastar. Você coloca lá em cima e tal. Só que assim, precisa ser muito bem avaliado isso, né? Porque o dente, Deus fez tudo muito perfeito, né? Então a gente está colocando uma coisa a mais ali em cima daquele dente. Por mais que você arrume aquele término ali entre o dente e a gengiva, tá conseguindo visualizar? Você vai Uhum. botar uma coisa ali em cima. Tem que ser um término bem perfeito, quase em zero, para não ficar com sobrecontorno. O que que é o Uhum. sobrecontorno? Fica aquele degrau ali. Isso. Se ficar degrau, vai causar problema periodontal. Vai causar. Agora é questão de gosto, né, gente? Tem gente que gosta, quer colocar, e quanto mais branco, melhor. Eles botam aquela branco de cor de Deus que me perdoe, mas Então cor não de fica privada natural, não não fica fica. É natural. aquele branco privada, né, É. gente? Brancão. Mas, depende. Tem gente que fica bem até com esse brancão. Então, mas não é todo mundo, né? A pessoa tem Não, o bom senso, né, de é. de perceber e também, assim, se o profissional for um profissional ético, vai dizer: "Olha, eu não Olha, a recomendo". maioria dos casos, um bom clareamento resolve. Resolve. Eu sempre faço uma entrevista com o paciente quando ele quer fazer uma faceta, mas qual é a sua necessidade? Uhum. Eu pergunto, né? O que você quer? Não, esse meu dente está muito amarelo, então não precisa. Você tem algum problema? Assim, você não está satisfeito com o formato do seu Hum. dente? Você queria um dente que nós atendemos uma paciente agora lá no consultório, que ela dizia que a queixa principal dela é que ela tinha o dente com formato infantil. Ai, meu dente é muito, parece dente de criança, é muito pequenininho e eu sou grande. Aí tudo bem, né? Você olha, a pessoa não está satisfeita com o formato Uhum. do dente. Aí tudo bem, você vai dentro da anatomia dela, Uhum. da dimensão vertical dela, você vai colocar, vai aumentar um Uhum. pouquinho, vai melhorar. Agora, se a pessoa chega falando, ai, meu dente é muito amarelo, eu não gosto da cor, não precisa fazer a faceta. Faça um clareamento que vai resolver. Você vai ficar com o dente clarinho, sem Uhum. precisar colocar nada no dente. E vai Uhum. sair mais barato, tá? É. Bem mais barato. E aí o clareamento, qual é a vida útil dele? Normalmente, uma vez por ano, eu recomendo. Uhum. Dura bastante, né? Uhum. Até o fumante mesmo, né? A pessoa que fuma, Ou que bebe bebe café, café, né, alimentos mais, com, corantes, corante, né, isso acaba sendo algo que impregna, né, é. no dente. Isso é assim, e antigamente, outro mito. Antigamente falava-se, né, que, ai, tá fazendo clareamento, não pode tomar café. Ai, não pode beber vinho. Se for tomar café, tem que ser com canudinho. Isso aí é mito, tá? Uhum. Pode tomar o café.
Você vai escovar seu dente, não vai dar tempo, gente, daquele café entrar ali. Não, isso é mito também, tá? Uhum. Muito bem. Tanta coisa, né, gente, aqui para a gente parar, pensar, observar, aprender. Já comentou, curtiu e compartilhou? Bora fazer isso, hein? Transmitir para outras pessoas aquilo que está sendo tão útil para você nesse momento aqui de aprendizado, no nosso bate-papo. E aí, assim, né, porque hoje a gente vê o quanto a odontologia, ela foi evoluindo. Foi. A gente falou um pouquinho aí sobre o clareamento, sobre as lentes de contato, que tem a ver com a questão da estética, né, bucal. Antigamente, assim, na minha época, que foi outro dia, né, gente? A minha também. De infância e adolescência, assim, não era todo mundo que tinha acesso para colocar um aparelho ortodôntico, né. Uhum, Então, com o passar do tempo, isso ficou mais acessível, ficou. né, para as pessoas, ainda bem. Eu cheguei a ver um conhecido meu, ele mostrou, ele falou assim: "Olha, tinha um rapaz lá que ele usava prótese, ele não tinha mais os dentes, era novo ainda, ele não tinha 30 anos. E ele não tinha mais os dentes, ele usava uma prótese, mas o sonho dele era usar aparelho. Aí colocou na prótese. Aí colocou na Eu já prótese, o vi. dentista foi e colocou, e ele lá todo feliz dando aquele sorriso metálico, né. É. Mas aí o rapaz que estava me mostrando, ele falou assim: "Olha só", né, ele usa a prótese e colocou, porque o sonho dele era colocar. Então, o aparelho, ele ficou acessível, Ficou. né, para as pessoas. Então, é comum ver pessoas adultas, eu mesma, eu fui usar aparelho na minha vida já adulta. Quando eu fui colocar aparelho no meu filho caçula, aí eu falei: "Ou é já ou jamais. Já que eu vou ter que trazer ele para pegar e fazer as manutenções, aí, né, já vou fazer". Eu não tinha, assim, uma grande questão ortodôntica, né. No fim, acabei usando muito mais tempo do que o meu filho para uma coisa super simples, né. Mas usei o aparelho na vida adulta, então hoje em dia isso está mais acessível, Sim, né. o aparelho, o ideal é quando a pessoa é jovem, Uhum, porque o osso não está tão compacto, uhum. né? É mais É rápido, mais né. rápido. Quando a pessoa tem uma certa idade, o osso já está mais compacto, né? A movimentação do dente já demora mais. Uhum, Demora mais. Que é o mesmo processo, o uhum, osso. É o mesmo processo. O dente vai andar, né? O dente vai andar daqui para cá. Como é que ele anda ali? Como faz isso? O que acontece? Reabsorve o osso aqui, aí ele vai andando. Conforme ele vai andando, vai formando o osso aqui. uhum, Então, reabsorve e forma, e ele vai andando, uhum, entendeu? Então, assim, quando o osso é um osso mais jovem, mais trabeculado, não é tão compacto, vai mais rápido. Eu já usei na fase adulta também. Eu tinha mais de, acho que uns 23, 24 anos. Não era mais adolescente, né? Quando eu coloquei. Também usei. uhum. Mas agora existem outros aparelhos mais estéticos, né? Isso. Que é aquelas placas, né? De o Invisalign. Uhum. São alinhadores bem potentes, né? Bons. E ele é mais rápido do que o aparelho tradicional? Eles pregam que sim. Eles pregam que sim. Mas depende muito do caso. Uhum, Porque assim, eles são alinhadores, uhum, né? Eles vão alinhar, vai colocar no lugar, tudo, mas eu não sou ortodontista, mas tem casos, por exemplo, você vai puxar um dente que está retido lá. uhum. Não tem como você pôr um alinhador. É, Você tem que pôr o aparelho mesmo, de verdade. é. Para cada caso, né, existe ali uma E forma de a pessoa tem que ter muita responsabilidade. Isso tudo que eu falei de higiene, para quem usa aparelho, é dobrado. uhum, Dobrado. Alimentação, tomar cuidado, né? Cárie, porque assim, é o que eu falo para os pacientes, você precisa cuidar. Porque quando você tirar esse aparelho, quando puxar, vai sair seu dente junto. Você tem que cuidar, né? Porque a gente pega muito isso no consultório. O paciente está de aparelho, mas está sem fazer manutenção.
Aí não dá, né? Tá 3, 4, 5 meses, porque assim, a manutenção faz parte do tratamento. O ortodontista, ele conta com aquela manutenção, Sim. né? Não adianta você ficar 3 meses sem ir e achar que não vai ter que pagar os 3 meses que você foi. Ah, não, porque aí não. Aí a pessoa vai, junta 1, 2, não vai mais. Aí É, tá lá 6 meses com aquele aparelho, aí sem não tem. manutenção. Aí é difícil, Uhum. tá? Já a gengiva hiperplásica, né? A gengiva inchada, Uhum. sangrando, aquilo ali é um veneno, já tá funcionando ao contrário, né? Tá piorando o caso, né? É. Aí tira em casa o aparelho, a gente vê Tem que ter isso. responsabilidade, É. gente. Misericórdia, né? Qual que é a diferença entre a odontologia preventiva e a corretiva? A gente já até falou um pouco, né, como que é prevenir, tendo uma boa higiene bucal, e a corretiva é aqui, acho que com os aparelhos, cirurgias, É, a extrações. corretiva, a curativa, você vai limitar um dano, né? Ah, Você vai fazer a limitação do dano. Teve um dano, você vai intervir para não piorar, né? uhum, Aquilo ali. Ah, eu vou fazer canal chega, é uma odontologia preventiva? Eu encaro como sim. Porque você vai prevenir o dente de dar uma lesão, você vai uhum. prevenir de perder o dente. Também Sim, é uma é, prevenção, né? Ah, uma extração é preventiva às vezes? Sim, porque você vai prevenir a pessoa de ter um abscesso, sim. né? De ter um problema pior, né? É importante, assim, não é algo desnecessário, passar por uma avaliação, É. e contínua, né, porque às vezes lá na tua adolescência você foi no dentista e falou: "Ó, seus dentes são fortes". A pessoa acha que a vida toda vai ser A assim. vida inteira ele vai falar isso. Não, Não, meu dente é forte. não, porque a gente vai passando por fases, por exemplo, na menopausa, né, a menopausa é um negócio que mexe com a mulher, eu falo que é do fio de cabelo até o dedão do pé. Não tem como não mexer com a parte Mexe odontológica. muito. Mexe, né. Mexe muito por quê? Primeiro, você começa a ter uma xerostomia, por exemplo. Hum, Xerostomia é o quê? É aquela secura na boca, que uhum. resseca tudo, né, gente? Sim. Vamos combinar que do fio resseca tudo. Parte Uhum. íntima, resseca Isso. tudo. E a boca, a mucosa, Então, se né. você não tem saliva, aquele processo lá que eu expliquei antes, tá desmineralizando, você não tem a saliva, Uhum. pouca saliva. Então, quem tem pouca saliva tem muita cárie. E aí, ó, é hora de prestar atenção, É, né, para justamente cuidar dos dentes para não perdê-los, né. sim, Então, olha como é importante. E não é só a mulher, o homem também, né, porque o também. homem ele envelhece, o processo dele não é uma menopausa, mas ele passa pela Sim. andropausa, né, e ele também precisa ser cuidado. E aí uma curiosidade, os homens vão ao dentista ou são as mulheres que têm que levá-los? Porque para levar no médico, né, para ir ao médico, a mulher é que tem que marcar a consulta e muitas vezes ir junto. E no dentista, os homens são mais medrosos ou não? Olha, isso mudou muito, sabe? Hã. Antigamente era mais mulher mesmo que ia, agora não, eles procuram sim. A geração mais jovem, né, Geração procura, eles querem clarear dente, são mais vaidosos. muito mais, mas continuam mais medrosos que nós, tá? São mais Tem medrosos. coisa que não muda, né. Ai, mas que coisa, assim, interessante, né. E as crianças, os adolescentes, né, porque a gente vê que hoje tem uma odontologia mais específica, né. Antes era como se fosse aquele, médico da família que Uhum. atendia, né, desde quem nascia até os 60 a mais ali, e hoje a gente vê que existem especializações, né, para uma odontologia infantil, né, uma odontologia, para adolescentes, geriátrica. Isso foi ampliando, mais ou não? O adolescente, ele tá ali no meio termo, né? Porque assim, a odontologia, na minha visão, tá? Pode ser até que alguém que tá vendo aí vai falar, tá falando besteira. Mas na minha visão, a odontologia se divide assim.
A parte infantil, que é o quê? Que existem a criança tem os dentes decíduos, são os dentes de leite, né? Que você vai tratar, mas, por exemplo, você vai fazer um canal no dente de leite, é diferente Sim. do canal no dente permanente. Então, tem a dentição decídua, tem a dentição mista, que é esse adolescente aí, Uhum. que começa lá com 12 anos, 11, 12 anos, né? Vai até seus 13, 14, tá com a dentição mista ainda. Tem Uhum. dente de leite, tem dente permanente, Uhum. e é aquela fase do patinho feio, né? Uhum. Que ainda tá um dentão grandão de... É. Tá com um dentão grandão de Uhum. permanente e ainda um pequenininho. Isso. Então, assim, o adolescente, o que que seria diferente, né, num adolescente? Primeiro, eles procuram um dentista para estética, né? Às vezes já peguei adolescente de 10, 12 anos querendo clarear dente. Eu falei, não, meu filho, espera um pouco. Calma lá, né? Calma O lá. clareamento é recomendado a partir dos 14 anos. Por quê? O dente já está estruturado, os canalículos de dentina já estão fechados, né? Porque um dente, é isso que difere. Um dente de uma criança de 11 anos, 12 anos, ela tem os canalículos de dentina, tá muito aberto, Uhum. tudo muito aberto ainda. Então, você não pode entrar com produto químico. Então, o clareamento a partir dos 14 anos é o recomendado. Então, assim, o adolescente, ele quer colocar aparelho, né? E normalmente ele vai no consultório que a mãe leva. Porque não é uma coisa assim que ele quer, eu vou lá fazer uma limpeza. Não. A mãe leva, aí é assim, a rotina é essa, a gente manda escovar o dente, melhorar na escovação. Fala, doutora, fala para ele. É sempre a mesma conversa. Fala que ele tem que escovar o dente antes de dormir. Fala que não sei o quê. É assim. O adolescente é assim, é aquele quadrado dele ali, né? Que ele tá ali naquele quadrado, não é mais criança, mas também não é ainda adulto, né? Então ele tá ali. Muitos ainda têm a dentição mista, dependendo, né, da idade. E depois o tratamento é igual, né? Você vai fazer um canal, Uhum. paciente acima de 12, 14 anos já tem o ápice do dente já está fechado. Então já é um dente adulto. Uhum. Já é um dente maduro já, né? Esse já é o mesmo tratamento que você vai fazer num adulto. Eu lembro na minha adolescência, por muitos anos eu tive o mesmo dentista, né? Hoje ele já é falecido. E, porque tem alguns profissionais na vida da gente Uhum. que a gente fideliza. Sim, E é importante isso, né? Porque tá ali o histórico, sim. né? Do acompanhamento, das fases que você foi passando e como foi cuidando e tratando disso, né? Então é comum ter esse olhar, né? Querer ter esse acompanhamento e essa instrução, porque o adolescente ele está passando lá para cuidar, mas isso também está sendo um treinamento para a saúde bucal vida fora, Sim, né, para estar passando, para estar aprendendo, para perder o medo, né. sim. Eu lembro que na minha época, o pessoal meio que, colocava um certo medo, né, na busca do profissional, o que é um erro, né, nunca você deve usar como uma ameaça, Não. né. O pessoal fala: "Ai, o barulho do motorzinho, ai, aquele barulho, aquele", mas assim, como, assim, pessoas que fugiam, tinham tanto medo, mas às vezes eu lembro, você olhava a boca da pessoa, estava assim, petição de miséria, né, dentes podres, caquinho de dente e tal, quer dizer, eu ficava imaginando assim, deve ser tão difícil a mastigação, É, né, a dor que a pessoa sente, é. e aí ela com medo de sentir uma dor, mas vivendo na dor, né. Porque você chega lá, você tem, a anestesia, você óbvio que a pessoa não vai tratar de uma forma, cruel, de uma forma, né, mas poder trazer o alívio para aquilo que está causando sofrimento para a Você pessoa. sabe que, assim, eu percebo, né, não sei se você percebe isso, as pessoas mudaram muito, né, Ainda bem. com o cuidado bucal. Eu Isso, acho que o cuidado bucal das pessoas melhorou muito. Por muito. quê? Tem mais acesso à informação. Sim. E outra, hoje em dia com essa era, né, de influencers,
Ah, Você quer ter o o sorriso da sorriso que aquela Virgínia. pessoa tem. Você quer ter o sorriso do Isso, fulano é. lá, entendeu? Então, assim, uma vez, há um tempo atrás aí, eu estava vendo uma revista, estava lendo uma revista especializada, né, de odontologia, de periodontia, que tinha lá um artigo, né, falando sobre isso. E mostrou uma foto de uma Miss Brasil dos anos 70, Hum, e ela deu aquele sorriso, né, hum. maravilhoso. Uma gengivite, a gengiva toda Olha inchada. aí. Você vê aquela gengiva vermelha, Uhum, que deve sangrar espontâneo até. uhum. Você vê, aí você vê agora, né? Você vê uma Miss vai dar um sorriso, Não pode ser. mudou. Você pode reparar. Pega Mudou. uma foto antiga para você ver. É. Então mudou muito, E eu né? acho também que, assim, por exemplo, eu lembro na minha infância de ver, por exemplo, alguns filmes, Os Três Patetas, algum filme, né? Aí a pessoa ia no dentista, Ah, ia. sim. Gente, era um desserviço. Mr. Bean, já viu? Ah, Quando ele vai no dentista? É muito engraçado. mas é um desserviço, Mr. Bean, né? os Trapalhões. Né? Acabava sendo um desserviço porque meio que alimentava um medo, Ou né? sensualizava, né? No Ah, Jô Soares, lembra que o tinha Jô aquele Soares, quadro? né? O Jô Que ele Soares tem falava essa, o bocão. boca abre o bocão, né? Aí são os extremos, né? Que não, nunca ajudam, né? Mas eu acho que o benefício da informação trouxe essa possibilidade Sim, das pessoas quererem cuidar, melhorar o sorriso. Hoje se torna mais acessível sim. É também. aquilo que eu te falei, do empoderamento, do Isso, autocuidado. As pessoas têm acesso à informação, né? Então, tá bom, assim, melhorou muito, né? Difícil você, assim, difícil pegar no consultório, assim, pessoa que chega num estado num assim estado tão assim. Hoje em dia, lamentável, né? o Ainda Brasil, bem. né? Vamos falar agora a saúde pública. O Brasil, ele tem uns índices de cárie, né? Até os 12 anos de idade, que chama CPOD, Hum, né? Que é o índice de cariados, perdidos e obturados, né? Dos dentes. Então, existe um ranking mundial uhum. desses países, né? Então, o Brasil, ele já atingiu o índice baixo Olha, de cariados perdidos e obturados. Então, está abaixo de 2, parece, até os 12 anos de idade. Se eu não me engano, acho que é 2,07, é um número assim. Sou ruim com número, mas eu sei que ele já está, assim, abaixo, né? Tem países que é de índice alto, altíssimo, né? Então o Brasil ele melhorou de uns ainda anos para bem, cá. né? Mas Ainda ainda bem. tem muitos desdentados, É, né? Tem. né? Melhorou, mas a gente pode fazer diferente. E começa a fazer essa diferença no seu autocuidado com a sua higiene, com a sua saúde bucal. Comece a fazendo isso, exercendo boa mordomia com o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Deus te fez de uma forma tão preciosa e especial e poder cuidar, né? Aprender a cuidar é muito importante. Então, assim, hoje você viu aqui tantas informações acessíveis, de cuidados que você pode ter, de coisas que você pode fazer, né, na sua rotina. Comece a modificar algumas coisas, né? Põe aí, coloque em mente 2 ou 3 mudanças, a hora que elas estiverem bem firmadas, coloque ali mais 2 mudanças, e assim, quando você vê, você já andou um bom caminho nesse sentido. Cuida de você, cuida da sua saúde bucal, porque isso vai te ajudar a ser saudável, né. E saúde, gente, é um bem que a gente recebe de Deus, e às vezes só valoriza quando perde a saúde, né. Então, assim, cuide da sua saúde como um todo, né, isso é importante. Doutora Patrícia, eu ficaria aqui horas, né, conversando, porque assim, óbvio que num único podcast a gente não vai esgotar todas as possibilidades. Mas assim, que coisa boa, né? Foi esse nosso bate-papo. Foi, gostei muito. Meu primeiro, mas eu gostei Isso, olha bastante. aí, né? O primeiro de muitos, né?
Mas antes da gente terminar, por favor, né, coloque, fale quais são as suas redes sociais, se quiser deixar contato, enfim, fica à vontade aí para estar despedindo de quem nos acompanhou até esse momento. Minha rede social, eu sou assim, sou meio ruim de rede social. Mas eu tenho Instagram, né, @Patrícia Kramer. Gostaria de falar que aqui em São Paulo nós atendemos, né, eu, doutor Aguinaldo, no consultório lá na Fagundes Filho, Uhum. é em cima da igreja, É, do lado é da bem do igreja, lado da igreja Fagundes Filho, número 77. 77, conjunto 106. É uma excelente localização, porque é bem próximo do metrô São Judas, É, né, ali o acesso é super fácil, então se você quiser, né, agendar, ali na Fagundes Filho, 77, o consultório é o conjunto 106. Agora o telefone eu esqueci, gente, de trazer o número. mas a gente vai colocar aqui nos caracteres, né, telefone de Ah, tá contato para o bom, pessoal isso. que quiser, enfim, ter uma avaliação, É só chamar no poder WhatsApp que a gente atende lá. isso. E aí você pode estar agendando uma consulta. Ah, doutora Patrícia, muito obrigada Eu que pela agradeço. tua gentileza e generosidade em ter vindo aqui partilhar conosco aí o teu conhecimento, a tua experiência. Que Deus continue te Amém. abençoando, usando você como um canal de bênçãos para pessoas que muitas vezes estão ali sofrendo com dor no dente sem saber, e você usando o seu conhecimento para trazer alívio, trazer saúde bucal, informação, instrução. Que Deus continue te abençoando na tua vida profissional, na tua vida Amém. familiar, na tua vida ministerial, Amém. e que você continue colhendo grandes frutos, né? E frutos assim que você vê a gratidão, né, que a gente tem que ter em relação a Deus e como Ele é fiel em todas as áreas da Amém. nossa vida. Então, que o Senhor continue te abençoando e mais uma vez obrigada pela honra de poder ter você aqui no Aprendendo com Elas e de te entrevistar. Que Deus te abençoe Amém. grandemente, Eu que viu? agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. E você que nos acompanhou até esse momento, que Deus continue abençoando a sua vida. E lembre, você é precioso, é preciosa para Deus. Não importa. Simone, se eu soubesse disso tudo antes, eu não teria, perdido os meus dentes. Olha, o importante é você, lembrar que você é um filho e filha de Deus. Se você não teve a instrução antes, hoje você tem, você sabe que a higiene bucal, ela envolve muito mais do que os dentes, né. Você ter o cuidado com a prótese, se você usa prótese, com a tua boca, com a tua língua, tudo isso é importante. E lembre-se, né, que não deixe que, às vezes, aquilo que é inacessível para você determine, você não buscar exercer uma boa mordomia sobre a saúde do teu corpo. Procure a rede pública, procure, os canais que estão ali acessíveis. "Ai, Simone, mas demora". Ué, Quanto demorando ou mais não, esperar, pior. pois é, se você nunca for ir lá e se candidatar, se colocar lá, às vezes numa faculdade, né, de odontologia, ou indo num posto de saúde para poder se informar quais os caminhos que você tem que fazer, quanto tempo esperar, aí que nunca vai chegar mesmo, tá certo? Mas que Deus possa te abençoar, que você saia de uma acomodação para ir em busca de uma qualidade de vida que você possa perceber que isso tem que passar pelas suas mãos, é você que vai ter que gerenciar isso, não é outra pessoa, é você, né, e que Deus possa te capacitar para isso. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo Aprendendo com Elas. Tchau. Tchau.